Quando a gente precisa falar de um olhar que é totalmente diferente da minha realidade, por exemplo, se eu sou um homem branco, eu conseguir me conectar com as dores de quem passa por uma situação de machismo ou de racismo, é mais desafiador para mim. Porque no meu mundo, no meu círculo, esse problema não existe. Esse é o Preta Também, que hoje vai conversar com a coach Cacá Rodrigues. Oi, Cacá. Oi. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Lu. Tô muito feliz de estar aqui no Preta Também. Eu também muito feliz. A Cacá fala sobre viés inconsciente, que é o quê? É como a gente programa a nossa cabeça para tomar as atitudes e decisões, é isso? O viés, ele é como se fosse um banco de dados que a gente vai armazenando dentro do nosso cérebro, né? Nosso mapa mental, como que a gente constrói o mundo dentro da nossa cabeça, né? Então a gente vai categorizando essas informações que a gente recebe, tanto da nossa formação cultural, da nossa educação, do lugar onde a gente cresce, com as pessoas que a gente convive, né? E alguns vieses também que são mais inconscientes ainda, que estão relacionados aos nossos processos até de evolução do homem mesmo na sociedade, né? E é bom a gente ter consciência de como que funciona esse nosso processamento para a gente poder respirar e olhar e falar e entender se as nossas escolhas realmente estão sendo baseadas em algo que faz sentido ou que é alguma coisa inconsciente que a gente tá ali no automático e nem tá sabendo por que tá fazendo aquela escolha. São 5 vieses inconscientes. São 5 vieses. Quais são? Assim, eu fiquei curiosa, gente. 5? São 5 principais, na verdade, né? Que são o viés de afinidade, que é... Sabe aquela pessoa que você conhece, o santo bate? Quando a gente conhece uma pessoa ou alguma coisa nova e que tem alguma coisa a ver com a gente já, então a gente já cria essa identificação automática. Sem ter realmente profundidade no conhecer o outro, né? E aí depois a gente vem com aquela coisa assim, nossa, essa pessoa tá se mostrando, ou essa pessoa tá mudando. Não, a gente que colocou ali uma expectativa baseada na nossa percepção. Isso acontece demais, gente. O segundo viés também é o viés de percepção, que ele está relacionado muito com o que a gente aprende na nossa educação, né? As nossas crenças. Então, essa coisa de que a gente aprende, por exemplo, de que mulher não é boa com números, né? Tem pesquisas que falam que quando você traz currículos de homens e mulheres com as mesmas qualificações, identificando o gênero, né? Com o nome da pessoa, identificando o gênero, a expectativa é que os entrevistadores vão selecionar quase 80% dos currículos masculinos. E quando não tem essa identificação do gênero, ficaria ali entre 49 de feminino e 51 de masculino, ou seja, tem alguma coisa aí. O terceiro viés é o viés confirmatório. O que é o viés confirmatório? É quando eu já tenho uma ideia de algo que eu acredito, e aí eu busco no mundo tudo que confirma aquela ideia. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente está falando de política. Se eu já tenho um pensamento que é mais voltado para a esquerda, eu não vou querer ficar lendo muito notícias, nem canais, nem assistindo pessoas que estão com pensamentos mais de direita. Eu vou estar o tempo todo ali focado naquelas notícias, naqueles blogs, naquela turma que pensa parecida comigo. E hoje em dia até a máquina faz isso, até as redes sociais vão te encaminhando para o que você já está acostumado a ler, né? O algoritmo, né, que coloca a gente nessas bolhas. Então o viés confirmatório tem a ver com essa coisa da bolha, de você estar o tempo todo buscando confirmar algo que você já acredita que é verdade, né? E aí o quarto viés é um viés bastante interessante, que é o viés que chama halo ou auréola. Que é quando a gente, a partir de uma coisa positiva que a gente identifica em alguém, a gente já coloca aquela pessoa num patamar, né? Já endeusa aquela pessoa, né? Isso é super perigoso, gente. E comum. E aí o último viés é o viés de grupo, que é muito comum a gente dar o exemplo dos adolescentes, né, das tribos, né? Não, esses são os nerds, essas são as patricinhas, esses são o pessoal que gosta mais do videogame, esse é o pessoal do esporte. A gente vai se juntando em grupos.
E aí o perigo do viés de grupo é que a gente cria mais desafio ainda de construir a empatia com o que é diferente. Porque quando a gente olha a nossa volta, todo mundo é muito parecido, né? Então, quando a gente tem que tratar de temas que são desafiadores, né? Quando a gente precisa falar de um olhar que é totalmente diferente da minha realidade, por exemplo, se eu sou um homem branco, eu conseguir me conectar com as dores de quem passa por uma situação de machismo ou de racismo, é mais desafiador para mim. Porque no meu mundo, no meu círculo, esse problema não existe, né? Então, aí eu não consigo criar essa conexão empática, eu não consigo fazer esse esforço empático, porque eu não tenho perto de mim essa proximidade de pessoas que convivem com esse problema. As empresas agora estão nessa onda de diversidade, mas é aquela questão, a diversidade nem sempre está em lugares de liderança, né? Quando a gente observa a entrada no Brasil, no nível ali de estagiário, né, a gente percebe que existem mais mulheres do que homens entrando no mercado de trabalho. Só que quando você vai ali para a posição de trainee, você já percebe que isso inverte, que já tem mais homens que mulheres. E quanto mais você vai subindo nessa escala da hierarquia, nos cargos de gerência, aí nos cargos de posição executiva, aí que realmente é só homem e a maioria é homem branco. Então, os números no Brasil são de 10% de negros nos cargos diretivos das 500 maiores empresas, apenas 4% de mulheres, e quando a gente está falando de mulher negra, são 0,4%. Que é nada. Isso está super relacionado com o viés, né? Porque o viés, por exemplo, de afinidade e o viés de grupo e o viés de percepção tem tudo a ver com a representatividade. Porque quando eu estou fazendo uma seleção, eu vou, pelo viés, se eu não tiver consciência de que eu estou fazendo essas escolhas inconscientes, pelo viés eu vou escolher quem é parecido comigo. E se todo mundo ali à minha volta é homem, branco, hétero, cis, quem é que eu vou escolher para ser contratado e para ser promovido? Eu falo que eu demorei 33 anos para descobrir que eu era negra, né? Porque eu acabei ascendendo, vim de uma família de classe média baixa, mas acabei ascendendo, vim morar em São Paulo, e aí onde eu trabalhava não tinha pessoas negras, né? Isso é muito comum também nas empresas, de você ter sempre uma pessoa que está ali representando, mas você não tem de fato diversidade equivalente ao que é a nossa população. A gente vive num país onde hoje 54% da população se autodeclara para o IBGE como negra, que são os pretos e pardos, né? Exato. E quando você vai nas empresas, nas grandes empresas, você não vê esse número. Sim. Por que a gente é chamado de minoria? Não é porque nós somos minorias populacionalmente falando, é porque nós somos minoria nos espaços de poder, nos espaços, né, econômicos, enfim, a gente é minoria nos lugares de importância, de relevância. A gente é ensinado a acreditar que a gente está num lugar de merecimento. Né? A meritocracia. Quando na verdade a gente está num lugar de privilégio. Exatamente. Que é diferente. Que é uma exceção. Quer dizer, basicamente você entender que é uma exceção você estar naquele lugar. Não que você não tenha feito por merecer, mas tantos outros que também estão fazendo por merecer não conseguem chegar. E aí por diversos fatores sociais e preconceito mesmo. Que não tiveram oportunidades básicas, né? A gente vive num país onde 5 milhões de brasileiros não tem o nome do pai no documento, né? E aí a gente fala que essas pessoas são filhos de mãe solteira. Mãe solteira ou pai ausente? Então as palavras elas têm muito significado, né? E aí a forma como a gente constrói a nossa sociedade, ela está relacionada a como a gente traz essas palavras, como a gente ensina as pessoas, como a gente classifica as pessoas. E eu falo que o racismo estrutural, ele é como se fosse aquela conversa dos dois peixinhos, né? O peixinho desperto e o peixinho que ainda está adormecido, né? E aí o peixinho desperto pergunta: e aí, você já percebeu que aqui a gente tá numa água assim, assim, assim? E aí o peixinho que ainda não acordou fala assim, mas o que é água? A gente acaba fazendo isso tanto com a questão do racismo estrutural quanto com a questão do machismo estrutural. A gente vai repetindo esses padrões sem a gente perceber que a gente tá reforçando estereótipos,
reforçando o preconceito e mantendo essa estrutura de dominação. Como a gente faz para que as pessoas mais privilegiadas, ou seja, principalmente, né, do topo, homens brancos, comecem a perceber isso, a perceber o privilégio deles e a perceber a ler as pessoas de uma forma igual, que é como deveria ser, né? Tipo, ele é igual a mim, ele pode estar na minha equipe, não é porque ela é negra, não é porque ele é gay, não é porque ele é gordo, porque, né, existem várias questões. Então, como que a gente faz para ir mudando esse consciente, né, ou esse inconsciente? Eu acho que existem vários caminhos, né? E um dos caminhos que eu acho que é um dos que a gente pouco explora nesse movimento de contra o racismo é a questão de você falar a língua dessas pessoas, de você criar realmente uma conexão a partir do mundo dessa pessoa. Também é óbvio que também depende de uma consciência de cada um, né? E aí tem essa questão de que a gente estava comentando antes, de como que é cansativo, a gente tem que estar o tempo todo reforçando, que uma piada, talvez ela não seja tão engraçada, já que ela tem aí um fundo racista, um fundo machista, ou de outro tipo de preconceito, LGBTfóbico, gordofóbico, qualquer tipo de preconceito. O quanto que a gente tem que estar o tempo todo trazendo que isso não cabe mais, né? Não faz mais sentido. E tem gente que fala, eu tô cansada, eu não tenho que ficar explicando pro homem branco que ele tá sendo babaca, ele deveria saber, entendeu? Mas às vezes é o que a gente tá falando aqui até agora, às vezes é inconsciente, porque é estrutural, às vezes é invisível, como a água. E entra aquela história da formação da autoestima, né? E isso é uma coisa que a gente também tem que olhar, também é um outro caminho, né? E a gente percebe que existem algumas pessoas que, apesar da origem, né, e do fenótipo negro e de viver numa sociedade racista, elas conseguem atingir algumas posições de destaque. Mas aí quando você vai olhar para a história dessa pessoa, ela tinha alguém ali na infância dela que estimulava, que dizia que ela podia, que ela era capaz, que ela tinha potencial, e ela foi construindo e fortalecendo esse processo interno de autoestima. Por falar na questão da autoestima, a Cacá tem um projeto, né, que justamente trabalha isso. Fala um pouco pra gente do Wakanda. Então, é um projeto muito bonito, que eu tô, assim, apaixonada por ele. A gente tá conseguindo resultados maravilhosos. Chama Passaporte Wakanda. É um workshop que eu criei em parceria com a Escola Elas, que é uma escola de liderança feminina. Ele tem bem esse foco de trabalhar a autoestima da mulher negra, de fazer essa reconexão dela com o seu passado, com a sua história, com a sua ancestralidade, com o poder da sua ancestralidade, para que a partir daí realmente ela trabalhe esse autoconhecimento e aí trabalhe competências de liderança para melhorar esse. Então, se você quiser ficar de olho para a próxima edição, você tem algumas opções. Você pode seguir a Cacá no Instagram. Qual que é o seu arroba? Meu arroba é Coach Cacá Rodrigues. E também segue o arroba Programa Elas, que a gente também tem a programação lá no arroba Programa Elas com o link de inscrição. E lembrando que as pessoas, apesar do lugar de privilégio, elas não necessariamente são beneficiadas por essas estruturas de dominação e poder, né? Então o homem, ele também sofre muito com a questão do machismo, né? Ele é muito ferido na sua autoestima com essa coisa de que homem não chora, homem não pode se conectar com as suas emoções. Então isso também é um problema para o homem. Então a gente precisa aprender também a desenvolver essa comunicação empática a partir desse contato com a nossa autoestima, até pra gente poder ter uma autenticidade, né? Pra gente conseguir falar de fato das nossas dores, mas não de um lugar de apontar para o outro, mas um lugar de construção de novos caminhos para uma sociedade mais igual, mais pacífica, mais amorosa. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, de falar sobre empatia, de falar sobre olhar para o outro e de amor, né? Que é o grande tema por trás disso tudo. Você pode se inscrever no canal aqui embaixo e também dar um joinha nesse vídeo, espalha para suas amigas, para sua vizinha, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, enfim. Vamos espalhar sementinhas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada!